Então, continuando aqui o nosso processo de implementação do nosso DB Context, a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer aqui é criar e configurar a nossa library para isso. Então, botão direito do rato, vamos criar umas pastas aqui. A primeira pasta que a gente vai criar aqui vai ser chamada de Data. Depois vamos aqui adicionar uma nova que a gente vai chamar de Entities. E para já é suficiente. Então, aqui em Entities, a gente vai carregar com o botão direito do rato, Add, e adicionar as classes que nós vamos trabalhar como entidades. Essas classes, elas são chamadas, a gente chama de entidade porque o Entity Framework vai se encarregar de converter as classes em tabelas. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma classe chamada Student, vamos adicioná-la, e essa classe, ela vai ser uma classe pública. Public. Vamos colocar aqui algumas informações, por exemplo, como public string name, get set, public string surname, get set. Por que eu não vou usar, malta, o ID? Porque para facilitar a nossa vida, todas as tabelas têm ID. Já que todas as tabelas têm ID, todas as classes também têm ID, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar de uma das características das programações orientadas a objeto, que é a herança. A gente já trabalhou isso lá no comecinho, quando a gente começou a trabalhar sobre classes. Então, nós vamos herdar uma classe com algumas qualidades. Então, eu vou fazer aqui uma classe que a gente vai chamar de Base Entity, e essa classe é a base de todas as entidades que nós vamos criar dentro do nosso sistema. Então, aqui vou adicionar add class, vamos chamar Base Entity, como public também. E essa Base Entity, está reclamando aqui, ok? Ela já vai ter para a gente, malta, o ID, por exemplo, public int ID. E a gente pode ter também dois campos que ajudam-nos a criar ou organizar os nossos dados, que é o created at e updated at. Por quê? Para a gente saber quando aquilo foi criado na base de dados, a informação, e quando houve um update. Então, são datas diferentes. Então, eu vou deixar assim, ó, public ID, created, update. E eu vou tirar isso aqui que eu não quero. O resto eu não quero. Eu quero só isso aqui mesmo. Base Entity. Tá? Então, agora eu quero usar ID created at, updated at na minha student. Para isso, eu vou usar a herança. Eu tenho aqui dois pontos, Base Entity. E agora, student também tem aquelas propriedades que foram criadas na Base Entity. Pronto. Isso aqui é a nossas entidades. Aqui em Data, eu vou criar aqui uma classe que nós vamos chamar de Business Context. Essa classe, a gente pode chamar de Business DB Context também. Ela vai herdar o DB Context. Esse aqui, ó. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Está reclamar. Public. DB Context. Deixa eu ver se é o using que falta aqui. Ok, DB Context. Só fazer uma. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou fazendo isso mal. Só um segundo.
Então, a gente não deveria ter criado o nome como de nossa aplicação DB Context. Poderia ser Database Context, porque o DB Context é uma classe, um namespace que já existe na Microsoft. Então, aqui a gente vai fazer isso. Para resolver esse problema, vamos copiar isso aqui e colar aqui. Ó. Porque aí a gente está especificando que o DB Context que nós queremos utilizar não é esse aqui, ó, esse nosso namespace, mas esse aqui da Microsoft Entity Framework. Pronto. E agora vamos fazer um override. Usando o Protected Void on Configuring, que é esse aqui. E nele nós vamos utilizar, deixa eu minimizar isso aqui, uma conexão. Vai fazer o configuring utilizando essa configuração aqui. No Options Builder, que é esse aqui, ó, nós vamos dizer que vamos usar um SQL Server. E que o nosso servidor vai ser um servidor em localhost. Né? Vocês vão deixar a string, pode deixar a string, a base da string pode ser a mesma. Depois eu vou explicar como é que a gente vai mudar isso para a base de dados que nós temos localmente. Não vou explicar isso muito depois, eu tenho que explicar isso agora, porque existem duas formas de explicar. Uma em Docker, outra em SQL Server local. Se for Docker, isso aqui permanece com localhost. Então eu vou abrir aqui o meu container, vou vir em inspect, continua com localhost. A base de dados é a base que eu especificar, então vou colocar aqui o nome da base de dados como .NET 3DB. Password user SA, password vai ser essa password que a gente tem aqui no nosso inspect. Então é essa aqui. Deixa eu ver aqui, password. Deixa eu ver se eu acho. Não. Se eu voltar aqui, tá aqui. Para mim vai ser essa, para vocês deve ser outra. Se for Docker, tá? Já se não for Docker, a string tem que passar a ser essa aqui. Não, essa aqui também tá Docker. Ok. A gente vai substituir isso aqui por SQL Express Server. Eu vou passar aqui no chat a string, tá? Mas, por exemplo, é muito mais fácil usar o Docker, para quem já tem o Docker, que é só especificar o localhost no server, a base de dados coloca um nome como esse ou qualquer outro nome, o user continua sendo SA e a password é a password que está no inspect. Para abrir o inspector, eu abro o Docker, vou em containers, vou no meu SQL Server, carrego nele e venho aqui na tab Inspect. Aqui na tab Inspect eu vou procurar por password. E logo eu vou ter a password que foi registrada. Ok? Pronto. Isso aqui para configurar o nosso Business Context. Mas o que mais a gente precisa ter? Além disso. Sim? Tá a gravar. Tá a gravar, tá a gravar. O que mais a gente precisa ter? A gente precisa ter as entidades. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou criar uma entidade em entities, que a gente já criou, né, perdão. E ainda no Business Context, eu vou chamar essas entidades dizendo que elas são, para mim, database set. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, tá faltando um ponto e vírgula, eu acho aqui. Não, a chaveta. Pronto.
É isso. Então, vou vir aqui na minha classe e vou criar uma, como está mostrando aqui, por exemplo, uma public db7 e entity student, que vou chamar de students. Por que no plural? Porque é uma tabela. E a tabela significa uma caixa que vai registrar, guardar vários registros. Então, se for uma tabela de produtos, ou seja, a classe é produto, a tabela vai ser produtos, porque ela vai ter muitos produtos. Então, logo a minha entidade vai ser chamada de estudante. Ela começa como nula. Então, isso aqui para mim já é suficiente para eu conseguir criar a minha base de dados. Se eu não conseguir, aí eu vou especificar, mostrar como é que é possível, tá? Eu vou agora o próximo passo que seria depois disso aqui, depois que vocês fizerem essa configuração, fazer a primeira migração, que é passar os dados de onde nós estamos para a base de dados. Ou seja, essa tabela aqui deixa esse entidade deixar de existir somente como uma classe, está aqui, ó, que foi essa classe que nós criamos, ela é uma classe, e ela deixa de ser somente uma classe e passa a ser uma tabela numa base de dados com essas informações que nós especificamos. Tá? Então, vou parar aqui a gravação.